O método de Andrew Carnegie, que Napoleon Hill nunca explicou. Completamente. Se você está esperando pelo momento certo, Andrew Carnegie diria que você já perdeu. Não porque o timing não importa, mas porque pessoas que esperam pela prontidão nunca ficam prontas. Elas se tornam espera profissionais. Elas coletam informações, elas consomem conteúdo, elas falam sobre o que vão fazer. E elas morrem com seu potencial intacto, intocado, enterrado com elas. Isso não é filosofia. Isso é observação. Entre em qualquer sala cheia de pessoas ambiciosas e você encontrará o mesmo padrão. 90% delas sabem exatamente o que precisam fazer. Elas leram os livros. Elas fizeram os cursos. Elas ouviram os podcasts. Elas conseguem articular seus objetivos com precisão. Elas conseguem explicar sua estratégia em detalhes. E ainda assim nada se move, nada muda, nada é construído. Porque saber e fazer são separados por um abismo que a maioria das pessoas nunca atravessa. Carnegie não ensinava manifestação. Ele não ensinava pensamento positivo como um ponto final. Ele ensinava algo muito mais desconfortável. Ele ensinava que o sucesso não é atraído, é construído. E construção requer que você apareça antes de se sentir pronto, antes de ter clareza, antes de ter confiança e especialmente antes de ter permissão. Esta é a parte que deixa as pessoas desconfortáveis, porque nos venderam uma mentira. Nos disseram que se apenas pensarmos os pensamentos certos, sentirmos os sentimentos certos, visualizarmos os resultados certos, o universo entregará. E é uma bela mentira. É uma mentira reconfortante. Mas ainda é uma mentira. Porque o universo não responde aos seus pensamentos. O mercado não responde aos seus sentimentos. A realidade não responde ao seu quadro de visão. A realidade responde a uma coisa: ação. Ação mensurável, desconfortável e imperfeita. Antes de irmos mais longe, se esse tipo de conteúdo faz você pensar diferente, se você está cansado de barulho motivacional que soa bem, mas não muda nada, inscreva-se agora. Este canal existe para pessoas que estão cansadas de esperar. Cansadas de ter esperança, cansadas de colecionar frases que nunca se transformam em ação. As pessoas que encontram este canal não estão aqui por acidente. Elas estão aqui porque algo dentro delas sabe que a indústria tradicional de autoajuda está vendendo açúcar. Tem gosto bom, se sente bem, mas não constrói nada. E o que estou prestes a mostrar a você é porque a maioria das pessoas que estudam Napoleon Hill ainda fracassam. Não porque Hill estava errado, mas porque elas nunca entenderam o que Carnegie realmente ensinou a ele. Elas pegaram a teoria. Elas perderam a execução. Elas aprenderam os princípios. Elas ignoraram a estrutura. E estrutura é tudo. Vamos falar sobre a confusão que está destruindo uma geração inteira de pessoas ambiciosas. Você já viu isso? Talvez você tenha vivido isso. Alguém lê. Quem pensa enriquece. Ela aprende sobre desejo, fé, autossugestão, conhecimento especializado, o princípio da mente mestra. Ela entende os conceitos intelectualmente, ela pode citar o livro. Ela pode explicar a filosofia para outra pessoa. Ela pode ter conversas profundas sobre o poder da crença e a importância da definição de propósito. E ainda assim, nada em sua vida muda. Sua conta bancária permanece a mesma. Seus relacionamentos permanecem os mesmos. Seu impacto permanece o mesmo. Seu comportamento diário permanece o mesmo. Ela está presa, mas agora está presa com vocabulário. Ela está presa com uma estrutura que a faz soar informada, mas não a torna eficaz. Esta é a tragédia moderna. Temos mais acesso à sabedoria do que qualquer geração na história humana. Mais livros, mais cursos, mais podcasts, mais vídeos, mais frameworks, mais modelos, mais estudos de caso, mais biografias, mais estratégias. E ainda assim temos uma epidemia de paralisia disfarçada de preparação. Pessoas que sabem exatamente o que fazer, mas de alguma forma nunca fazem. Pessoas que estão sempre a mais um livro de distância, a mais um seminário de distância, a mais uma certificação de distância, a mais um curso de distância de finalmente começar. E a parte mais cruel é que elas acreditam que estão fazendo progresso. Elas estão aprendendo. Elas estão crescendo. Elas estão expandindo sua compreensão. Mas compreensão sem aplicação não é crescimento. É acumulação. E acumulação sem execução é apenas acumular. Aqui está o que ninguém quer dizer em voz alta. Conhecimento sem execução não é poder.
É peso, é bagagem. É a coisa que faz você se sentir produtivo enquanto permanece preso. E a pior parte é que parece progresso. Você terminou outro livro, você completou outro módulo, você fez anotações, você destacou passagens, você criou resumos, você organizou seus insights em pastas, você construiu sistemas para capturar informações. E nada disso se traduziu em comportamento mudado, nada disso se tornou real, porque real significa tangível. Real significa que outra pessoa pode ver. Real significa que o mercado respondeu. Real significa que o dinheiro se moveu. Real significa que algo existe no mundo que não existia antes de você agir. Carnegie viu isso em seu tempo também. Ele observou homens estudarem o sucesso, falarem sobre o sucesso, filosofarem sobre o sucesso e morrerem pobres. Ele observou pessoas esperarem pela confiança antes de assumirem riscos, esperar pela clareza antes de tomarem decisões, esperar pela certeza antes de se comprometerem, esperar por aprovação antes de se moverem, esperar que a economia melhorasse, esperar que suas circunstâncias mudassem, esperar que alguém acreditasse nelas. E ele percebeu algo que a maioria das pessoas nunca aceita. Confiança não cria ação, ação cria confiança. Clareza não cria movimento, movimento cria clareza. Você não pensa seu caminho para uma nova vida. Você age seu caminho para um novo pensamento. Esta é a inversão que muda tudo. E a maioria das pessoas faz isso ao contrário a vida inteira. Há um comentário que continua aparecendo em vídeos como este. Alguém sempre escreve: o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai, tornando-se a pessoa que o merece. E isso soa bonito, soa profundo. Soa como o tipo de sabedoria que você emolduraria e colocaria na sua parede. Mas é incompleto. Porque aqui está a pergunta que ninguém faz. Como você se torna essa pessoa? Você se torna essa pessoa pensando sobre isso? Visualizando isso? Afirmando isso no espelho todas as manhãs? Escrevendo isso em seu diário? Meditando sobre isso? Ou você se torna essa pessoa fazendo as coisas que essa pessoa faria, mesmo quando você não se sente como essa pessoa ainda? Mesmo quando é desconfortável? Mesmo quando você está aterrorizado? Mesmo quando ninguém está olhando? Mesmo quando não há recompensa imediata? O tornar-se acontece no fazer, não no pensar sobre o fazer. Outro comentário que vejo constantemente: acreditar sem ação é apenas sonhar, e isso está mais perto da verdade. Mas mesmo isso não vai longe o suficiente. Porque o problema real não é que as pessoas não agem, é que elas agem de maneiras que não importam. Elas ficam ocupadas, elas ficam ativas, elas ficam em movimento, mas estão se movendo em círculos. Elas estão reorganizando cadeiras no convés do Titanic. Elas estão otimizando as coisas erradas. Elas estão aperfeiçoando seu currículo enquanto evitam o negócio. Elas estão planejando o lançamento enquanto nunca constroem o produto. Elas estão fazendo networking enquanto nunca fecham. Elas estão aprendendo enquanto nunca implementam. Elas estão estrategizando enquanto nunca executam. Movimento sem direção não é progresso. É barulho. É terapia disfarçada de trabalho. Deixe-me ser muito específico sobre como isso se parece. Você quer começar um negócio, então passa 6 meses pesquisando modelos de negócio. Você assiste vídeos. Você lê livros, você analisa concorrentes, você cria planilhas, você constrói projeções, você desenha logotipos, você escreve declarações de missão, e você nunca faz uma única venda. Porque fazer uma venda é desconfortável. Fazer uma venda requer que você ouça não. Fazer uma venda requer que você seja rejeitado. Fazer uma venda requer que você coloque algo imperfeito no mercado e deixe o mercado dizer que ainda não é bom o suficiente. Então você continua se preparando, você continua planejando, você continua aperfeiçoando. E você chama isso de estratégia. Mas não é estratégia, é evitação. Ou você quer criar conteúdo, então passa meses estudando o algoritmo, você analisa o que funciona, você disseca criadores de sucesso, você planeja seu calendário de conteúdo, você desenha suas miniaturas, você escreve seus roteiros, você otimiza seus títulos e você nunca posta. Porque postar significa ser visto. Ser visto significa ser julgado. Ser julgado significa descobrir que você não é tão bom quanto pensava que era. Então você continua pesquisando, você continua planejando, você continua otimizando.
E você chama isso de preparação. Mas não é preparação, é medo vestido de produtividade. Se você ainda está aqui, se isso está te deixando desconfortável, inscreva-se. Porque o que estou prestes a explicar é a diferença entre o ensino de Hill e a execução de Carnegie. E é aqui que a maioria das pessoas perde completamente o ponto. A maioria das pessoas ama Napoleon Hill porque Hill fez o sucesso soar alcançável. Ele fez soar como uma fórmula, 13 passos. Siga-os e você vence. Estude os princípios, aplique os princípios. O sucesso é inevitável. E isso é bonito. Isso é esperançoso. Isso é encorajador. Mas Carnegie não pensava em passos. Ele pensava em estruturas. E essa é a distinção que muda tudo. Napoleon Hill organizou ideias. Andrew Carnegie as viveu. Hill escreveu livros. Carnegie construiu impérios. Hill ensinou princípios. Carnegie demonstrou sistemas. Hill inspirou milhões. Carnegie empregou milhares. Hill criou uma filosofia. Carnegie criou indústrias. E aqui está a parte que deixa as pessoas desconfortáveis. Hill precisava de Carnegie. Carnegie não precisava de Hill. Deixe isso penetrar por um momento. Quando Napoleon Hill conheceu Andrew Carnegie em 1908, Carnegie já era o homem mais rico do mundo. Ele já havia vendido a US Steel por 480 milhões de dólares. Ele já havia provado cada princípio que Hill posteriormente escreveria. Hill era um jornalista lutando para sobreviver. Ele era talentoso, ele era ambicioso, ele era inteligente, mas ele estava falido, e Carnegie viu potencial nele. Carnegie deu a Hill algo extraordinário. Ele deu acesso. Acesso aos industrialistas mais poderosos da América. Ele abriu portas para Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Theodore Roosevelt, William Taft. Ele fez apresentações que Hill nunca poderia ter feito por conta própria. Ele forneceu a matéria-prima que se tornou Quem Pensa Enriquece. Ele deu a Hill 20 anos de entrevistas, insights, observações, estratégias e princípios. E Hill fez algo extraordinário com esse material. Ele transformou isso em uma filosofia que milhões poderiam entender. Ele pegou a complexidade de construir impérios e destilou em princípios que qualquer um poderia compreender. Isso é um presente. Isso é um talento. Isso é uma contribuição que mudou o mundo. Mas entender uma filosofia e vivê-la não são a mesma coisa. Carnegie não ensinava as pessoas a pensarem sobre o sucesso. Ele ensinava elas a se tornarem inegáveis. Como construir algo tão sólido que o mercado não tinha escolha senão responder. Como criar tanto valor que a oportunidade não tinha escolha senão encontrá-lo. Ele não falava sobre atrair riqueza. Ele falava sobre ganhá-la através de sistemas que funcionavam independentemente de você se sentir motivado ou não. Ele não falava sobre pensamento positivo como um destino. Ele falava sobre pensamento positivo como uma fundação para execução implacável. E essa é a parte que a maioria das pessoas pula. Elas pegam o pensamento. Elas ignoram a execução. E elas se perguntam por que nada muda. Aqui está o princípio central que Hill aprendeu, mas quase nunca explicou completamente. Carnegie acreditava que o sucesso é uma resposta à estrutura, não à intenção. O mundo não se importa com seus objetivos. Ele não se importa com seus sonhos. Ele não se importa com seu quadro de visão. Ele não se importa com suas afirmações. O mundo responde à execução, a resultados, a provas. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se ela ficar na sua cabeça, ela vale nada. Você pode ter potencial incrível, mas se você nunca ativá-lo, o mercado nunca saberá que você existiu. Potencial só é valioso quando é convertido em performance. E performance requer estrutura. A maioria das pessoas inverte a equação. Elas pensam que clareza leva à ação. Elas pensam que confiança leva ao risco. Elas pensam que prontidão leva à execução, mas Carnegie entendia o oposto. Ação leva à clareza, risco leva à confiança, execução leva à prontidão. Você não espera para se sentir pronto. Você se torna pronto movendo-se antes de se sentir pronto. Você não espera que o medo vá embora. Você age enquanto o medo está presente e descobre que o medo estava mentindo para você. Você não espera por certeza. Você cria certeza através de ação repetida que prova a você mesmo que você pode lidar com a incerteza.
É aqui que as pessoas ficam presas. Elas estão esperando por um sentimento que nunca virá. Elas estão esperando para se sentir motivadas. Mas motivação não é um pré-requisito para a ação. Motivação é um resultado da ação. Você não se sente com vontade de ir à academia, então vai. Você vai à academia, então se sente motivado. Você não se sente com vontade de fazer a ligação, então faz. Você faz a ligação, então o momentum se constrói. Você não se sente com vontade de escrever, então escreve. Você escreve, então as ideias fluem. O sentimento segue a ação, não o contrário. E se você esperar pelo sentimento, você esperará para sempre. Inscreva-se agora se você está percebendo que tem esperado por uma permissão que ninguém nunca vai dar. Porque ninguém tem autoridade para lhe dar permissão para construir sua vida exceto você. E o fato de que você está esperando revela que você está procurando alguém para culpar se não funcionar. Você está procurando alguém para apontar e dizer: eles me disseram para fazer isso. Eles disseram que funcionaria. Eles prometeram resultados. Mas ninguém pode prometer resultados. Ninguém pode garantir seu sucesso. Ninguém pode fazer o trabalho por você. E no momento em que você aceita isso, no momento em que você para de esperar por validação externa, você se torna perigoso, porque agora você está operando de autoridade interna, e autoridade interna é a única autoridade que importa. Deixe-me ser muito direto com você, porque é aqui que a mudança acontece. Você não está cansado. Você está entediado. Você não está exausto de trabalhar muito duro. Você está exausto de trabalhar em coisas que não importam. Você não está confuso. Você está evitando. Você sabe exatamente o que precisa fazer. Você sabe há meses, talvez anos. Mas fazer isso é desconfortável, então você se convenceu de que precisa de mais clareza. Você não precisa. Você precisa de coragem. Você não está esperando por clareza. Você está esperando por certeza, e certeza não existe. A vida é incerta. Negócios são incertos. Relacionamentos são incertos. A única certeza é que esperar por certeza garante que você nunca começará. Você não está sem informação. Você está sem decisão. Você tem mais informação do que jamais precisará. Você tem mais estratégias, mais frameworks, mais táticas, mais ferramentas do que Carnegie teve acesso em toda a sua vida. Mas você não está usando nada disso. Porque usar significa se comprometer. E se comprometer significa fechar portas. E fechar portas significa dizer não para outras opções. E dizer não para outras opções parece perda. Então você mantém todas as suas opções abertas. Você continua pesquisando. Você continua explorando. Você continua considerando, e você chama isso de ser estratégico. Mas não é estratégico. É paralisia vestida de possibilidade. Você não está despreparado. Você está adiando. Você tem tudo o que precisa para começar agora mesmo. Talvez não tudo o que precisa para terminar, mas você tem tudo o que precisa para começar. E começar é a única coisa que importa. Porque começar cria dados. Dados criam feedback. Feedback cria ajuste. Ajuste cria melhoria. Melhoria cria resultados. Mas nada disso acontece até você começar. E você continua esperando para se sentir pronto. Mas pronto não é um sentimento. Pronto é uma decisão. Você decide que está pronto, então age como alguém que está pronto. E a realidade se ajusta para corresponder à sua decisão. Carnegie olharia para alguém como você e faria uma pergunta. O que você está construindo? Não o que você está planejando construir. Não o que você está pensando em construir. Não o que você vai construir algum dia. O que você está construindo agora mesmo, hoje, esta semana, este mês. E se a resposta for nada, então você não está no jogo. Você está assistindo ao jogo. Você está estudando o jogo. Você está analisando o jogo. Você está comentando sobre o jogo, mas você não está jogando. E ninguém vence das laterais. Ninguém constrói um império da audiência. Ninguém cria impacto das arquibancadas. O erro que mata a maioria das pessoas é esperar. Esperar por motivação, esperar por clareza, esperar por confiança, esperar por permissão, esperar pelo momento certo, esperar pelo parceiro certo, esperar pelo mercado certo, esperar pela economia certa, esperar pela tecnologia certa, esperar pela oportunidade certa, esperar que tudo se alinhe. E enquanto elas esperam, alguém mais executa, alguém menos talentoso,
alguém menos educado, alguém menos conectado, alguém menos preparado, mas alguém que decidiu que ação imperfeita supera a inação perfeita toda vez. Deixe-me contar sobre Carnegie e a venda da US Steel. Em 1901, Carnegie vendeu sua empresa de aço para J. P. Morgan por 480 milhões de dólares. No dinheiro de hoje, isso é mais de 15 bilhões de dólares. Mas aqui está o que as pessoas perdem quando ouvem essa história. Ele não vendeu porque o mercado estava perfeito. Ele não vendeu porque tinha certeza completa. Ele não vendeu porque todo consultor concordava. Ele vendeu porque reconheceu o momento. Ele viu Morgan consolidando indústrias. Ele viu o mercado de aço atingindo o pico. Ele viu que a janela de oportunidade estava aberta, e janelas não ficam abertas para sempre. Ele viu que esperar mais um ano, esperar por termos melhores, esperar por um preço mais alto poderia custar-lhe tudo. Então ele se moveu. Rápido. Decisivamente. Sem pensar demais nisso. Sem consultar todos ao seu redor. Sem precisar de consenso. E isso revela algo crítico sobre como Carnegie operava. Ele construiu estrutura para poder se mover rápido quando a oportunidade aparecesse. Ele não esperou pela oportunidade e então começou a construir. Ele construiu primeiro. Ele construiu sistemas. Ele construiu relacionamentos. Ele construiu reputação. Ele construiu capacidade. Ele construiu infraestrutura. De modo que quando o momento chegou, ele não estava correndo. Ele não estava despreparado. Ele estava pronto. Não porque esperou para se sentir pronto, mas porque construiu prontidão em seu comportamento diário ao longo de anos e décadas. Isso não é sorte. Isso não é timing. Isso é estrutura encontrando oportunidade. E estrutura é algo que você constrói no escuro. Você constrói quando ninguém está olhando. Você constrói quando não está com vontade. Você constrói quando os resultados ainda não estão vindo. Você constrói quando as pessoas pensam que você está perdendo tempo. Você constrói sistemas, você constrói disciplina, você constrói identidade, você constrói capacidade, de modo que quando o momento chega, você não está tentando descobrir se consegue lidar com ele. Você já sabe que consegue, porque você tem lidado com versões menores disso todos os dias. A maioria das pessoas faz o oposto. Elas esperam pela oportunidade, então tentam construir a capacidade para lidar com ela. E elas fracassam. Porque você não pode construir em um momento o que deveria ter sido construído ao longo de meses ou anos. Você não pode desenvolver disciplina sob pressão se não praticou disciplina em paz. Você não pode, de repente, se tornar alguém que executa quando importa se você é alguém que procrastina quando não importa. Identidade é construída nos pequenos momentos, nos momentos entediantes, nos momentos que não parecem significativos. E esses momentos se acumulam na pessoa que você se torna quando a pressão chega. Vamos falar sobre identidade, porque este é o nível onde a maioria do conteúdo motivacional falha completamente. Ele foca em objetivos, em sonhos, em resultados, em conquistas. Mas Carnegie entendia algo mais profundo. Sua identidade determina suas decisões. Suas decisões determinam seus hábitos. Seus hábitos determinam seus resultados. Se você se vê como alguém que está tentando ter sucesso, você agirá como alguém que está tentando. Tentar não é o mesmo que fazer. Tentar deixa espaço para recuar. Tentar deixa espaço para desculpas. Tentar é o que você faz quando não está totalmente comprometido. Se você se vê como alguém que está construindo um império, você agirá como um construtor. Construtores não tentam. Construtores constroem. Eles não se perguntam se deveriam. Eles não esperam por inspiração. Eles não precisam de permissão. Eles aparecem e constroem. Todos os dias. Sintam vontade ou não. Notem ou não. Os resultados sejam visíveis ou não. Porque construir não é o que eles fazem, é quem eles são. E quando a identidade muda de aspiração para incorporação, tudo muda. A maioria das pessoas opera de uma identidade de aspiração. Eu quero ser empreendedor. Eu quero ser rico. Eu quero ser influente. Eu quero ter sucesso. Eu quero ser respeitado. E aspiração é boa como ponto de partida. Mas é um lugar terrível para viver, porque aspiração sem incorporação é apenas fantasia. Você não se torna bem-sucedido querendo isso. Você se torna bem-sucedido tornando-se o tipo de pessoa que faz o que pessoas bem-sucedidas fazem, sintam vontade ou não, seja conveniente ou não, estejam observando ou não, faça sentido no momento ou não. Carnegie não contratava pessoas baseado em seus currículos.
Ele as contratava baseado em sua identidade. Ele observava como alguém lidava com o fracasso, como respondia à crítica, como se comportava quando ninguém importante estava olhando, como tratava pessoas que não podiam fazer nada por elas, como reagia quando as coisas não saíam como queriam, porque ele sabia que habilidades podem ser ensinadas, técnicas podem ser aprendidas, conhecimento pode ser transferido, mas caráter não pode, identidade não pode. Você ou se vê como alguém que termina o que começa, ou não. Você ou se vê como alguém que assume total responsabilidade, ou não. Você ou se vê como alguém que encontra soluções em vez de desculpas, ou não. E essa narrativa interna, essa história que você conta a si mesmo sobre quem você é, determinará tudo. Se você está percebendo agora que a lacuna entre onde você está e onde quer estar não é informação, mas identidade, inscreva-se. Porque este canal não é para pessoas procurando soluções rápidas. Não é para pessoas procurando atalhos. Não é para pessoas procurando truques. É para pessoas prontas para reconstruir da fundação. O tipo de pessoas que entendem que mudança real não é motivacional. É arquitetônica. Você não está mudando seus hábitos. Você está mudando a fundação sobre a qual esses hábitos são construídos. Você não está ajustando seu comportamento. Você está reconstruindo sua identidade. E esse é trabalho profundo. Esse é trabalho desconfortável. Esse é trabalho que a maioria das pessoas nunca fará, porque é mais fácil continuar sendo quem são e reclamar de seus resultados. Aqui está o problema com o desenvolvimento pessoal moderno. E preciso que você ouça isso. Ele é construído sobre motivação. E motivação é o combustível mais fraco que existe. É não confiável. É emocional. É inconsistente. Vai e vem baseado em como você se sente, o que aconteceu ontem, quem disse o que você comeu, se dormiu o suficiente, se o tempo está bom, se alguém te encorajou ou criticou. Motivação é uma fundação terrível para uma vida. É uma fundação terrível para um negócio. É uma fundação terrível para qualquer objetivo que importa. Mas disciplina? Disciplina é estrutura. Disciplina não se importa com como você se sente. Disciplina não negocia. Disciplina não tem dias bons e dias ruins. Disciplina diz: isso é o que fazemos, então fazemos. Ponto. Sem discussão, sem debate, sem exceção. E quando disciplina se torna identidade, quando se torna quem você é em vez do que você faz, você não precisa mais de motivação. Você não precisa se sentir inspirado. Você não precisa se sentir energizado. Você apenas executa, porque execução é seu estado padrão. Carnegie operava de disciplina, não de motivação. Ele tinha um sistema para tudo. Como começava seu dia, como tomava decisões, como avaliava pessoas, como alocava capital, como lidava com conflitos, como lidava com competição, como gerenciava risco, como protegia seu tempo, como priorizava sua energia. Ele não acordava e se perguntava: estou com vontade de construir um império hoje? Estou com vontade de tomar decisões difíceis hoje? Estou com vontade de lidar com pessoas difíceis hoje? Ele acordava e executava o sistema. E o sistema produzia resultados, estivesse ele inspirado ou não. Estivesse motivado ou não. Estivesse confiante ou não. Isso é o que separa amadores de profissionais. Amadores precisam estar com vontade. Profissionais fazem de qualquer jeito. Amadores esperam por inspiração. Profissionais criam condições para a produtividade. Amadores confiam em força de vontade. Profissionais confiam em sistemas. Amadores tomam decisões baseadas em como se sentem no momento. Profissionais tomam decisões baseadas em quem se comprometeram a se tornar. E sistemas vencem emoções toda vez. Porque emoções são temporárias. Sistemas são permanentes. Emoções flutuam. Sistemas permanecem consistentes. Emoções enganam você. Sistemas revelam verdade. Deixe-me fazer uma pergunta, e quero que você responda honestamente, mesmo que seja só na sua cabeça, mesmo que ninguém mais nunca saiba. Quanto da sua vida é construído sobre como você se sente versus o que você se comprometeu? Quantas decisões você toma baseadas em conforto versus baseadas em quem você disse que queria se tornar? Com que frequência você deixa seu humor ditar suas ações? Com que frequência você deixa circunstâncias determinarem seu comportamento?
Com que frequência você deixa as opiniões de outras pessoas influenciarem sua direção? Porque se a resposta for frequentemente, você não está no controle da sua vida. Suas emoções estão, suas circunstâncias estão, outras pessoas estão. E emoções são líderes terríveis. Elas são reativas, elas são de visão curta. Elas otimizam para conforto, não para crescimento. Elas otimizam para alívio imediato, não para resultados de longo prazo. Carnegie acreditava que a forma mais alta de poder é autocomando. Não comandar outros, comandar você mesmo. A capacidade de fazer o que você disse que faria, mesmo quando cada parte de você quer fazer outra coisa. A capacidade de permanecer disciplinado quando disciplina é desconfortável. A capacidade de manter sua palavra para si mesmo quando ninguém mais está olhando. Isso é poder. Isso é liberdade. Essa é a diferença entre alguém que conquista e alguém que aspira. Porque aspiração é fácil. Todos podem aspirar. Conquista requer autocomando. E autocomando é construído em momentos de decisão, quando ninguém está forçando você, quando ninguém está olhando você, quando não há consequência imediata por desistir. Se você ainda está assistindo, você é diferente. A maioria das pessoas já saiu. Elas saíram porque isso não soa como o conteúdo ao qual estão acostumadas. Não as faz sentir bem. Não valida suas desculpas. Não lhes dá permissão para ficarem confortáveis. E é exatamente por isso que você precisa se inscrever. Porque este canal nunca mentirá para você. Nunca te confortará quando você precisa ser desafiado. Nunca dirá o que você quer ouvir quando você precisa ouvir o que é verdade. E se você valoriza isso, se valoriza conteúdo que te trata como adulto em vez de criança, clique em inscrever-se agora. Agora vamos falar sobre algo desconfortável. A mensagem versus o mensageiro. Eu sei que alguns de vocês clicaram neste vídeo e imediatamente se perguntaram: isso é IA? Isso é real? Quem está por trás disso? Isso é autêntico? Posso confiar nisso? E essa pergunta revela algo importante. Não sobre o vídeo, sobre você. Porque se a mensagem é verdadeira, importa quem a entrega? Se o princípio funciona, importa se um humano ou uma máquina o explicou. Se sua vida muda por causa do que você ouviu, a fonte invalida a transformação? Se o mapa é preciso, importa quem o desenhou? Aqui está o que está acontecendo, e este é um mecanismo de defesa psicológica que mantém as pessoas presas. As pessoas estão mais confortáveis descartando uma mensagem baseada no mensageiro do que confrontando a mensagem em si. É mais fácil dizer, isso é IA, então não preciso ouvir, do que dizer, isso é verdade, então preciso mudar. É mais fácil atacar o formato do que abordar o conteúdo. É mais fácil questionar a fonte do que questionar a si mesmo. É uma maneira de proteger o ego de verdade desconfortável, porque se você pode desqualificar o mensageiro, não precisa lidar com a mensagem. E isso revela algo sobre como a maioria das pessoas processa informação. Elas não estão procurando verdade. Elas estão procurando conforto. Elas não estão procurando crescimento. Elas estão procurando validação. Elas não estão avaliando ideias baseadas em seu mérito. Elas estão avaliando ideias baseadas em se essas ideias as fazem sentir bem sobre sua posição atual. Se a ideia as desafia, elas encontram uma razão para descartá-la. Se a ideia requer que mudem, elas encontram uma falha na entrega. Se a ideia expõe uma lacuna, elas atacam a credibilidade da fonte. Carnegie não se importava com quem gostava dele. Ele não se importava se as pessoas pensavam que ele era muito duro, muito exigente, muito frio, muito calculista, muito impiedoso. Ele não se importava se as pessoas questionavam seus métodos. Ele não se importava se as pessoas criticavam suas decisões. Ele se importava com resultados. Ele se importava com impacto. Ele se importava em construir algo que durasse mais que sua vida. E as pessoas que focavam em seu tom perderam seus ensinamentos. As pessoas que criticavam seus métodos perderam seus resultados. As pessoas que precisavam que ele fosse caloroso e encorajador perderam a oportunidade de aprender com alguém que construiu mais em uma vida do que a maioria das pessoas constrói em 10 gerações. Então aqui está a pergunta com a qual quero que você fique. Você está ouvindo para aprender ou está ouvindo para julgar? Você está procurando verdade ou está procurando razões para descartar verdade porque veio da fonte errada, no formato errado, no tom errado, na hora errada?
Porque se você precisa que o mensageiro seja perfeito antes de aceitar a mensagem, você passará sua vida inteira rejeitando sabedoria. Você rejeitará sabedoria porque veio de alguém mais jovem que você, mais velho que você, alguém com menos experiência, alguém com experiência demais, alguém que é muito bem-sucedido, alguém que não é bem-sucedido o suficiente, alguém que te lembra de alguém que você não gosta, alguém que não se parece com você, alguém que não soa como você. E enquanto você está ocupado filtrando mensageiros, está perdendo mensagens. Mensagens que poderiam mudar sua trajetória. Mensagens que poderiam resolver problemas com os quais você tem lutado por anos. Mensagens que poderiam desbloquear potencial que você não sabia que tinha. Mas você nunca receberá essas mensagens porque está ocupado demais julgando o pacote em que chegaram. Talvez o desconforto que você sente não seja com a mensagem. Talvez seja com o espelho que a mensagem cria. Talvez esteja mostrando algo que você tem evitado. Talvez esteja expondo uma lacuna que você tem fingido que não existe. Talvez esteja destacando o comportamento que você tem justificado. Talvez esteja revelando que você não está tão avançado quanto pensava. E em vez de fechar essa lacuna, em vez de abordar esse comportamento, em vez de admitir essa verdade, é mais fácil atacar o espelho. É mais fácil dizer, isso não conta, do que dizer, isso é exatamente o que eu precisava ouvir. Carnegie entendia que a verdade não precisa ser entregue gentilmente para ser verdade. Ela não precisa ser embrulhada em encorajamento para ser precisa. Ela não precisa fazer você se sentir bem para ser valiosa. Às vezes a verdade mais valiosa é a verdade que te deixa desconfortável. A verdade que perturba sua narrativa. A verdade que desafia sua identidade. A verdade que te força a escolher entre continuar sendo quem você é e se tornar quem você precisa ser. Deixe-me contar qual era realmente o princípio final de Carnegie. É aquele que Hill tocou, mas nunca desempacotou completamente. É aquele que faz todos os outros princípios funcionarem. O sucesso não responde ao desejo. Ele responde à estrutura. Desejo é importante. Desejo é o ponto de partida. Desejo é o que te deixa interessado. Mas desejo sozinho não realiza nada. O mundo está cheio de pessoas com desejo. O mundo está cheio de pessoas que querem mais, que sonham maior, que aspiram mais alto. Desejo não é raro. Execução é rara. Estrutura é rara. A disposição de construir sistemas que funcionam quando você não está com vontade de trabalhar, isso é raro. Estrutura é o que você faz quando ninguém está olhando. Estrutura é o que você faz quando não está com vontade. Estrutura é o sistema que funciona, esteja você motivado ou não. Estrutura é aparecer no mesmo horário todos os dias. Tomar as mesmas decisões difíceis toda semana. Executar as mesmas ações de alto valor todo mês. Manter os mesmos padrões todo ano. Até que essas ações não sejam mais difíceis. Até que essas decisões não sejam mais difíceis. Até que esses padrões não sejam mais negociáveis. Até que sejam apenas quem você é. Carnegie não construiu a US Steel porque teve sorte. Ele não a construiu porque estava no lugar certo na hora certa. Ele não a construiu porque conhecia as pessoas certas. Essas coisas ajudaram. Mas não eram a fundação era a estrutura. Ele tinha uma estrutura para contratar as pessoas certas. Uma estrutura para avaliar talento, uma estrutura para desenvolver líderes, uma estrutura para aumentar a produção, uma estrutura para reduzir custos, uma estrutura para melhorar a qualidade, uma estrutura para gerenciar competição, uma estrutura para escalar operações, uma estrutura para alocar capital, uma estrutura para tomar decisões. Uma estrutura para tudo, e quando o mercado mudou, sua estrutura permitiu que ele pivotasse mais rápido que qualquer outro. Quando oportunidades apareceram, sua estrutura permitiu que ele as agarrasse enquanto outros ainda estavam analisando. Quando desafios surgiram, sua estrutura permitiu que ele os resolvesse enquanto outros ainda estavam em pânico. Estrutura é a diferença entre reagir à vida e criar vida. Entre ser vítima de circunstâncias e ser arquiteto de circunstâncias. A maioria das pessoas não tem estrutura. Elas têm rotinas, talvez. Elas têm hábitos, às vezes. Mas não têm estrutura. Estrutura é o framework não negociável que mantém sua vida unida quando tudo mais está desmoronando. Estrutura é para onde você retorna quando falha. Estrutura é o que te mantém movendo quando os resultados ainda não são visíveis. Estrutura é o que te impede de desistir quando desistir seria mais fácil.
E estrutura é construída no mundano, no entediante, no repetitivo. Nas coisas que não parecem significativas no momento, mas se acumulam em algo extraordinário ao longo do tempo. Você não precisa de outra estratégia. Você não precisa de outro framework. Você não precisa de outro curso. Você não precisa de outro mentor. Você não precisa de outro livro. Você precisa construir estrutura. Você precisa decidir o que faz todos os dias, independentemente de como se sente. Você precisa decidir o que não comprometerá, não importa o que. Você precisa decidir quem você é, e então precisa se comportar como essa pessoa consistentemente, implacavelmente, sem exceção, até que a identidade se solidifique em realidade. Carnegie também entendia que responsabilidade não é opcional. É a taxa de entrada para o poder. Se você quer controle sobre sua vida, tem que assumir responsabilidade por sua vida. Toda ela. Não apenas as partes das quais se orgulha. Não apenas as vitórias, as perdas, os erros, os fracassos, as oportunidades perdidas, o tempo desperdiçado, as decisões ruins, os investimentos ruins, as pontes queimadas, tudo. Porque no momento em que você culpa outra pessoa, você dá a ela seu poder. No momento em que você diz, é por causa da economia, por causa da minha criação, por causa do meu chefe, por causa do meu cônjuge, por causa do governo, por causa do sistema, por causa da minha educação, por causa das minhas circunstâncias, você acabou de declará-las mais poderosas que você. Você acabou de anunciar que elas controlam seus resultados e você não. Você acabou de anunciar que é um passageiro em sua própria vida. E passageiros não constroem impérios. Passageiros não criam legados. Passageiros não mudam indústrias. Passageiros reclamam do motorista, mas nunca pegam o volante. Carnegie nunca culpou ninguém, nem o mercado, nem seus concorrentes, nem seus funcionários, nem seus parceiros, nem a economia, nem o governo. Se algo dava errado, ele olhava para a estrutura. O que eu perdi? O que eu assumi? Do que falhei em me preparar? Que sinal ignorei? O que subestimei? E então ele consertava, ele não reclamava, ele não fazia desculpas, ele não esperava que as condições melhorassem. Ele construía melhores condições. Ele não esperava que o mercado mudasse, ele mudava sua abordagem ao mercado. Você quer saber por que a maioria das pessoas nunca vence? Porque estão esperando que alguém as salve. Estão esperando que o governo mude, que seu chefe as reconheça, que sua família as apoie, que seus amigos as encorajem, que o algoritmo as favoreça, que o mercado mude, que a economia melhore, que o universo se alinhe, que as estrelas estejam na posição certa. E enquanto esperam, a vida passa. Oportunidades passam, o tempo passa, a juventude passa, a energia passa, o potencial passa, e elas morrem com as mesmas reclamações que tinham aos 25. Ninguém virá salvá-lo, nem seus pais, nem seus mentores, nem seus coaches, nem seus amigos, nem seu cônjuge, nem o governo, nem o universo, ninguém. E isso não é uma tragédia, isso é libertação. Porque se ninguém virá salvá-lo, isso significa que você é livre. Livre para construir o que quiser. Livre para fracassar quantas vezes for necessário. Livre para tentar abordagens em que ninguém mais acredita. Livre para criar a vida que quer, sem precisar de permissão, aprovação, validação ou consenso de ninguém. Inscreva-se agora se você está cansado de esperar por resgate. Inscreva-se se está pronto para se tornar o tipo de pessoa que não precisa de resgate. Porque este canal não é sobre esperança. Esperança é passiva. Esperança é o que você faz quando não está disposto a agir. Este canal é sobre estrutura, e estrutura é o que transforma esperança em resultados. Estrutura é o que transforma intenção em impacto. Estrutura é o que transforma potencial em performance. Deixe-me contar sobre a greve de Homestead de 1892, porque isso revela como Carnegie pensava sobre estrutura versus emoção. Carnegie possuía uma siderúrgica em Homestead, Pensilvânia. Os trabalhadores entraram em greve. Ficou violento. Pessoas morreram. A imprensa o destruiu. Sua reputação foi destruída da noite para o dia. Políticos o condenaram. Igrejas o condenaram. O público se voltou contra ele. E Carnegie estava na Escócia quando isso aconteceu. Ele poderia ter voltado correndo. Ele poderia ter feito discursos. Ele poderia ter tentado controlar a narrativa.
Ele poderia ter se defendido publicamente, ele poderia ter se desculpado, ele poderia ter tentado reconquistar o favor público, mas ele não fez. Ele deixou sua estrutura lidar com isso. Ele deixou seus sistemas lidarem com isso. Ele deixou sua equipe de liderança lidar com isso. Porque ele havia construído uma empresa que podia funcionar sem ele ser o centro das atenções. Ele havia construído sistemas que não requeriam sua intervenção constante. Ele havia contratado pessoas capazes de tomar decisões sem ele. E ele confiava na estrutura que construiu mais do que confiava em sua capacidade de gerenciar a opinião pública em uma crise. Foi a decisão certa? Isso é discutível. Custou a ele? Absolutamente. Sua reputação nunca se recuperou totalmente. Mas aqui está o que a maioria das pessoas perde. A empresa sobreviveu. O negócio continuou. A US Steel passou a se tornar uma das empresas mais valiosas do mundo. Porque a estrutura era sólida. A fundação era sólida. E Carnegie entendia que proteger a estrutura era mais importante que proteger sua imagem. Isso é poder real. Não ser necessário. Não ser o herói. Não ser o salvador. Construir algo tão sólido que funciona esteja você lá ou não. Construir algo tão forte que sobrevive à sua ausência. Construir algo tão estruturado que não colapsa quando você se afasta. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. Elas precisam estar envolvidas em tudo. Elas precisam ser o tomador de decisões em toda situação. Elas precisam ser consultadas em cada detalhe. Elas precisam se sentir importantes. Elas precisam se sentir indispensáveis. E essa necessidade as torna fracas. Porque, no momento em que se afastam, tudo colapsa. Porque construíram uma empresa ao redor delas mesmas, em vez de construir uma estrutura que as transcende. Carnegie também entendia a parceria de forma diferente da maioria das pessoas. Ele trabalhou com Henry Frick por anos. Frick era brutal, frio, impiedoso, calculista, e Carnegie o manteve perto porque Frick tinha a estrutura. Frick executava. Frick entregava. Frick fazia as coisas acontecerem. Frick não precisava de encorajamento. Ele não precisava de validação. Ele não precisava ser querido. Ele precisava ser eficaz. E eficácia era a única métrica que importava. Quando sua amizade desmoronou, quando seu relacionamento se tornou tóxico, quando eles não podiam mais trabalhar juntos, Carnegie não deixou emoção destruir o negócio. Ele não deixou sentimentos pessoais interferirem com integridade estrutural. Ele comprou a parte de Frick e continuou avançando, porque estrutura importava mais que sentimentos. Resultados importavam mais que relacionamentos. A missão importava mais que ser querido. A visão importava mais que ser confortável. Isso é o que as pessoas não querem ouvir. Às vezes você tem que escolher entre ser amado e ser eficaz, entre ser confortável e ser grande, entre proteger os sentimentos das pessoas e proteger sua visão, entre ser querido e ser respeitado, entre ser popular e ser poderoso. E a maioria das pessoas escolhe conforto. Elas escolhem ser queridas. Elas escolhem evitar conflito. Elas escolhem manter todos felizes. E elas se perguntam por que nunca constroem nada significativo. Porque coisas significativas requerem que você deixe as pessoas desconfortáveis. Requerem que você estabeleça padrões que a maioria das pessoas não alcançará. Requerem que você tome decisões que a maioria das pessoas não entenderá. Você não será querido por todos. Você não será compreendido por todos. Você não será apoiado por todos. Você não será celebrado por todos. E isso é bom, porque as pessoas que importam reconhecerão o que você está construindo. O mercado reconhecerá o que você está construindo. Resultados reconhecerão o que você está construindo. A história reconhecerá o que você está construindo. E a opinião de todos os outros é apenas barulho. Barulho temporário de pessoas temporárias que não lembrarão seu nome daqui a 1 ano de qualquer forma. Se você chegou até aqui, se ainda está assistindo, você não é como a maioria das pessoas. A maioria das pessoas já saiu nos primeiros 5 minutos, porque isso não soa como o conteúdo ao qual estão acostumadas. Não lhes dá permissão para ficarem as mesmas. Não as faz sentir bem sobre onde estão. Não valida suas desculpas. Não diz que estão indo muito bem e só precisam acreditar em si mesmas um pouco mais. E é exatamente por isso que você precisa se inscrever. Porque este canal nunca mentirá para você. Nunca te confortará quando você precisa ser desafiado. Nunca dirá o que você quer ouvir quando precisa ouvir o que é verdade.
E se você valoriza esse nível de honestidade, clique no botão de inscrição agora mesmo. Aqui está a realidade, e isso vai doer. Você já sabe o que fazer. Você sabe há muito tempo. Você leu os livros. Você assistiu aos vídeos. Você ouviu os podcasts. Você fez os cursos. Você participou dos seminários. Você contratou os coaches. Você consumiu mais informação do que Carnegie teve acesso em toda a sua vida. A informação não é o problema. Você é o problema. Não porque você é burro. Não porque você é incapaz. Mas porque você não está fazendo o que sabe que deveria fazer. Você está esperando que fique mais fácil, que faça mais sentido, que o caminho seja mais claro, que o risco seja menor, que o timing seja melhor, mas nunca ficará fácil, nunca fará sentido completo. O caminho nunca será perfeitamente claro. O risco nunca desaparecerá. E esperar por essas condições é o mesmo que decidir não fazer. Carnegie não esperou para se sentir pronto quando pegou dinheiro emprestado para construir sua primeira siderúrgica. Ele estava aterrorizado, ele estava incerto, ele não sabia se funcionaria. Ele não tinha garantias, ele não tinha redes de segurança, ele tinha convicção, ele tinha estrutura, ele tinha a disposição de agir apesar do medo. E essa é a única diferença entre ele e todos os outros que tiveram a mesma oportunidade, mas nunca a aproveitaram. Ele não esperou por certeza quando apostou tudo no processo Bessemer. Era tecnologia nova. Não era provada em escala. Poderia ter falhado. Poderia tê-lo levado à falência. Mas ele viu o potencial. Ele entendeu a física. Ele confiou na estrutura. E ele se moveu enquanto todos os outros ainda estavam debatendo se era seguro. Ele não esperou por consenso quando vendeu a US Steel. Seus conselheiros estavam divididos. Seus parceiros tinham opiniões diferentes. Seus amigos questionaram o timing. Mas ele tomou a decisão de qualquer forma. Porque ele não estava tentando obter a aprovação de todos. Ele estava tentando executar a estratégia que sua análise indicava estar correta. E ele estava certo. Você não precisa de mais tempo, você não precisa de mais recursos, você não precisa de mais apoio, você não precisa de mais educação, você não precisa de mais conexões. Você precisa começar, hoje, agora, com o que tem, onde está, imperfeitamente, assustado, incerto, desconfortável. E você precisa continuar se movendo até que movimento se torne identidade, até que ação se torne automática, até que disciplina substitua motivação, até que estrutura substitua emoção, até que execução se torne seu estado padrão em vez de hesitação. Antes de sair, antes de fechar este vídeo e voltar a rolar, quero que você faça algo. Vá ao comentário fixado e responda esta pergunta. Mensagem acima do mensageiro, ou mensageiro acima da mensagem. Sua resposta revelará exatamente em que nível você está operando. Você é alguém que avalia verdade baseado em mérito ou alguém que descarta verdade baseado na entrega? Você é alguém que está procurando razões para crescer ou alguém que está procurando razões para ficar o mesmo? Você é alguém que assume responsabilidade por extrair valor de cada fonte ou alguém que precisa que a fonte seja perfeita antes de ouvir? Sua resposta importa, não para mim, para você. Porque revela se você está operando de uma posição de poder ou uma posição de vitimização. E se isso ressoou com você, se algo neste vídeo te atingiu de uma forma que a maioria do conteúdo não atinge, compartilhe. Não porque eu preciso das visualizações. Não porque o algoritmo precisa do engajamento. Mas porque alguém em sua vida precisa ouvir isso. Alguém que você conhece está preso agora, esperando por permissão que nunca receberá. Esperando por clareza que só vem através de ação. Esperando por confiança que só vem através de repetição. Esperando pelo momento certo que não existe. E talvez esta seja a mensagem que finalmente rompe. Talvez esta seja a coisa que muda sua perspectiva o suficiente para fazê-lo se mover. E se isso acontecer, você não apenas compartilhou um vídeo, você mudou uma trajetória. Andrew Carnegie não esperou para se sentir pronto. Ele se tornou pronto no processo. Ele não esperou por confiança. Ele construiu confiança através de repetição, através de fracasso, através de ajuste, através de persistência. Ele não esperou por motivação. Ele construiu sistemas que não requeriam motivação. Sistemas que funcionavam baseados em estrutura, não em sentimento. E por causa disso,
Porque ele entendia que execução supera a intenção toda vez, ele construiu algo que o sobreviveu. Algo que mudou indústrias. Algo que empregou gerações. Algo que provou que estrutura vence emoção, execução vence intenção, disciplina vence motivação e resultados vencem desculpas. Então, deixe-me deixá-lo com uma pergunta final, e quero que você fique com isso. Quero que pense sobre isso depois que este vídeo terminar. Quanto tempo mais você vai esperar para se tornar quem você já sabe que deveria ser? Quantos anos mais você vai gastar consumindo informação sem aplicá-la? Quantas oportunidades mais você vai deixar passar porque não se sentiu pronto? Quantos dias mais você vai desperdiçar fingindo que algum dia é uma data real no calendário? Quanto tempo mais você vai dar ao conforto em vez de ao crescimento? Porque aqui está a verdade que ninguém quer dizer. Você está ficando sem tempo. Não de alguma forma abstrata, filosófica. De uma forma muito real, muito prática. Cada dia que você espera é um dia que você não recupera. Cada semana que você passa planejando em vez de executando é uma semana que outra pessoa está construindo. Cada mês que você passa consumindo em vez de criar é um mês que a lacuna entre você e onde quer estar fica mais ampla. E em algum ponto, a lacuna se torna ampla demais para cruzar. Em algum ponto você fica sem tempo, energia e oportunidade. E você fica com arrependimento, o peso mais pesado que alguém pode carregar. O mundo não recompensa a intenção, ele recompensa a execução. Ele não celebra potencial, ele celebra resultados. Ele não se importa com seus planos, ele se importa com sua prova. E a única pergunta que importa, a única pergunta que determinará se você olha para trás em sua vida com orgulho ou arrependimento, é esta. Você está executando ou está explicando por que não está?